E se eu te dissesse que uma jovem turista foi encontrada por um índio guerreiro quando estava à beira da morte na Amazônia? E que esse encontro mudaria para sempre, não só a vida dela, mas o destino de toda uma aldeia? O que você faria se descobrisse que quem salvou sua vida planejava usá-la como moeda de troca para proteger seu povo? Essa história vai te mostrar como o choque entre dois mundos completamente diferentes pode revelar o que há de mais profundo na natureza humana. Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O barulho do helicóptero se misturava com os gritos desesperados dos turistas. Laura se agarrava ao cinto de segurança enquanto via o piloto lutar contra os controles. As árvores da floresta amazônica se aproximavam rapidamente. O impacto foi violento, metal retorcido, gritos, depois silêncio. Quando Laura abriu os olhos novamente, estava sozinha, pendurada de cabeça para baixo no que restava do helicóptero. Sangue escorria por sua testa. Suas mãos tremiam enquanto tentava soltar o cinto. Um movimento errado e ela cairia mais de 3 metros até o solo da floresta. Com um estalo, o cinto cedeu. Laura caiu, sentindo uma dor aguda no tornozelo. Através da fumaça, ela conseguiu enxergar os corpos dos outros passageiros. O piloto, o guia turístico e o casal de idosos que conhecera na pousada, todos mortos. O choque a paralisou por alguns segundos, até que o cheiro de combustível a trouxe de volta à realidade. Precisava sair dali antes que tudo explodisse. Mancando, Laura se afastou do helicóptero. A densa vegetação logo a envolveu. O verde intenso da floresta contrastava com o vermelho do sangue em suas mãos. Ela não fazia ideia de onde estava. A jovem historiadora de 28 anos, que sonhara a vida toda em conhecer a Amazônia, agora lutava para sobreviver nela. As horas se passaram lentamente. O sol começava a se pôr e Laura não havia encontrado nenhum sinal de civilização. Seu celular não tinha sinal e a garrafa de água estava quase vazia. A cada passo, o tornozelo latejava mais. Insetos a atacavam impiedosamente. O medo crescia junto com a escuridão que começava a dominar a floresta. Um rugido distante fez seu coração acelerar. Onça? Ou seria sua imaginação pregando peças? Apavorada, Laura começou a correr, ignorando a dor. Galhos e espinhos cortavam sua pele enquanto ela avançava sem direção, até que seu pé prendeu em uma raiz e ela caiu, rolando por um barranco íngreme. A queda pareceu interminável. Quando finalmente parou, Laura estava coberta de lama, com o corpo inteiro dolorido. Tentou se levantar, mas não conseguiu. A dor era insuportável. O desespero tomou conta. Ali, sozinha, no meio da floresta mais densa do planeta, Laura começou a chorar. Talvez fosse assim que sua vida terminaria. Ninguém a encontraria. Ninguém saberia o que havia acontecido. Foi quando sentiu algo gelado tocando seu rosto. Abriu os olhos e viu uma figura se movendo na penumbra. Um homem de pele morena, pinturas tribais no rosto e corpo, observava-a com curiosidade. Não usava camisa, apenas uma tanga de fibras naturais e colares de sementes. Seus músculos eram definidos e seus olhos negros penetrantes. Laura tentou gritar, mas o medo travou sua voz. O homem falou algo em uma língua que ela não compreendia. Depois, apontou para o tornozelo dela e fez gestos, indicando que entendia que ela estava ferida. Com movimentos precisos, examinou o local do ferimento. Laura observava cada gesto, dividida entre o medo e a esperança. O estranho então apontou para si mesmo e disse uma única palavra: Caiapó. Ele se abaixou e, com um movimento rápido, ergueu Laura nos braços.
Era mais forte do que aparentava. Ela tentou protestar, mas estava fraca demais para resistir. Além disso, qual alternativa tinha? Ficar ali para morrer era certeza. Seguir com aquele desconhecido era sua única chance. Caiapó caminhava com destreza pela floresta escura, como se pudesse enxergar no breu. Para Laura, criada no concreto de São Paulo, aquilo parecia impossível. O índio conhecia cada raiz, cada galho, cada obstáculo. Ocasionalmente, parava e ficava em silêncio absoluto, como se estivesse ouvindo algo que ela não conseguia perceber. Após o que pareceu uma eternidade, chegaram a uma pequena clareira. Havia uma cabana rústica, escondida entre as árvores. Não era uma aldeia completa, mas sim um posto de vigilância. Caiapó a colocou cuidadosamente sobre uma esteira de palha e acendeu uma pequena fogueira. A luz alaranjada revelou mais detalhes do rosto do índio. Devia ter por volta de 30 anos, e uma cicatriz longa cortava seu peito musculoso. Com gestos, ele indicou que precisava cuidar do ferimento dela. Laura assentiu, ainda apreensiva. Caiapó saiu brevemente e retornou com folhas e raízes. Amassou-as em uma pequena tigela de madeira, formando uma pasta esverdeada. Com delicadeza surpreendente para mãos tão fortes, aplicou o remédio natural no tornozelo inchado. A sensação inicial foi de queimação, seguida por um alívio quase imediato. Laura suspirou, sentindo a dor diminuir pela primeira vez em horas. Caiapó sorriu levemente ao perceber a expressão dela. Em seguida, ofereceu-lhe água em uma cabaça. O líquido fresco nunca havia sido tão saboroso. Naquela noite, deitada sobre a esteira, Laura observava seu salvador adormecido do outro lado da cabana. Quem era ele? Por que a ajudara? E mais importante, como voltaria para casa? Essas perguntas a acompanharam até que o cansaço a vencesse. O amanhecer trouxe novos sons. Laura acordou sobressaltada ao ouvir vozes. Caiapó conversava com outros indígenas do lado de fora da cabana. Pela primeira vez, ela sentiu medo real. E se ele a tivesse trazido para ser algum tipo de prisioneira? As histórias sensacionalistas sobre tribos canibais que ouvira na infância voltaram à sua mente, apesar de saber como historiadora que eram apenas mitos preconceituosos. A conversa lá fora parecia tensa. Caiapó gesticulava muito e sua voz soava firme. Depois de alguns minutos, os outros se foram, e ele entrou na cabana. Seu olhar era diferente. Havia uma seriedade que Laura não notara antes. Ele fez gestos, indicando que precisavam partir. Laura tentou se levantar. O tornozelo ainda doía, mas estava bem melhor. Caiapó a ajudou e juntos saíram da cabana. Lá fora, a luz do sol filtrada pelas copas das árvores criava um espetáculo de cores e sombras. O índio apontou para um caminho e começou a andar lentamente, respeitando o ritmo dela. Caminharam por horas. Laura notou que Caiapó parava frequentemente para verificar rastros no chão ou marcas nas árvores. Parecia preocupado, olhando constantemente por cima do ombro. Em um desses momentos, ele congelou e fez sinal para que ela se abaixasse. No silêncio da floresta, Laura conseguiu ouvir vozes distantes, o som metálico de ferramentas, um motor. Caiapó a puxou rapidamente para trás de uma árvore grossa. Seus olhos agora estavam alertas, como os de um animal acuado. Passaram-se alguns minutos até que os sons desapareceram. Só então ele relaxou um pouco e indicou que deveriam seguir por outro caminho. No meio da tarde, chegaram a uma pequena aldeia circular, com cerca de 10 ocas distribuídas ao redor de uma área central. Crianças brincavam, mulheres trabalhavam em artesanatos e alguns homens retornavam da caça. Todos pararam o que faziam quando viram Caiapó acompanhado da estranha mulher branca. Um silêncio pesado caiu sobre o local. Um homem mais velho, com o corpo coberto de pinturas elaboradas e um cocar impressionante, avançou. Era Itapuã,
o cacique da aldeia e pai de Caiapó. Seu olhar severo alternava entre o filho e Laura. Uma discussão acalorada começou. Laura não compreendia as palavras, mas entendia perfeitamente a tensão. Finalmente, Caiapó se virou para ela e, com gestos e algumas palavras em português rudimentar, explicou que poderia ficar na aldeia até se recuperar completamente. Uma mulher de meia idade, Janaína, foi chamada. Ela sabia falar um pouco de português, aprendido com missionários anos antes. Você segura. Caiapó encontrou você quando fazer vigilância. Você machucada. Ficar aqui até bom. Depois voltar sua gente. Explicou Janaína com dificuldade. Laura sentiu um misto de alívio e apreensão. Estava segura, mas completamente isolada do mundo que conhecia. Janaína a conduziu a uma das ocas, onde lhe ofereceu uma rede para descansar e uma tigela com frutas. O cheiro de peixe defumado preenchia o ar. Os dias seguintes foram um mergulho em um universo completamente novo. Laura observava, fascinada, a rotina da aldeia. As crianças logo superaram a timidez inicial e se aproximaram, curiosas com seus cabelos loiros e olhos azuis. Tocavam sua pele clara com espanto, rindo das diferenças. Aos poucos, Laura começou a aprender algumas palavras da língua dos Caiapós. Caiapó aparecia ocasionalmente. Sempre sério, verificava seu tornozelo, mas mantinha distância. Laura notava como os outros o tratavam com respeito. Ele não era apenas o filho do cacique, mas também um guerreiro respeitado, responsável pela proteção da aldeia. Uma tarde, enquanto Laura ajudava algumas mulheres a descascar mandioca, Caiapó se aproximou e fez sinal para que o seguisse. Curiosa, ela o acompanhou até a beira de um pequeno riacho. Pela primeira vez, ele falou em um português entrecortado, aprendido em encontros com madeireiros e missionários. Você... Nome? Laura sorriu, surpresa com a tentativa de comunicação. Laura, meu nome é Laura, e o seu é Caiapó, certo? Ele assentiu, satisfeito por ter sido compreendido. Apontou para o tornozelo dela. Melhor. Sim, muito melhor. Obrigada por me salvar. Caiapó franziu o senho, tentando entender. Laura repetiu mais devagar, fazendo gestos. Ele sorriu levemente, revelando uma expressão mais suave que transformava completamente seu rosto severo. Nos dias seguintes, esses encontros se tornaram frequentes. Caiapó ensinava palavras de sua língua e Laura retribuía com português. Ela descobriu que ele era viúvo. Sua esposa havia morrido 2 anos antes, vítima de uma doença trazida por garimpeiros. Desde então, dedicava-se integralmente à proteção da aldeia. Laura contou sobre sua vida em São Paulo, sobre ser historiadora e seu fascínio pela cultura indígena. Explicou sobre o acidente do helicóptero e como se perdera na floresta. A comunicação era difícil, repleta de mal-entendidos e gestos, mas aos poucos uma conexão genuína se formava. Uma noite, durante uma celebração na aldeia, Laura observava as danças ao redor da fogueira. Os corpos pintados, os cantos ritmados, os passos sincronizados. Tudo transmitia uma energia ancestral que a emocionava. Caiapó se juntou aos dançarinos, seu corpo forte movendo-se com uma graça surpreendente. Seus olhares se cruzaram várias vezes durante a dança. Mais tarde, quando a celebração terminou, ele a encontrou sentada sozinha, admirando o céu estrelado, mais brilhante do que jamais vira na cidade. Estrelas guiam nosso povo, disse Caiapó, sentando-se ao lado dela. São lindas. Na cidade não conseguimos ver tantas assim. Cidade ruim? Laura sorriu. Não ruim, diferente. Tem coisas boas e coisas ruins, como aqui. Caiapó ficou em silêncio por um momento. Então pegou a mão dela. O toque inesperado fez Laura estremecer. Ele traçou uma linha na palma de sua mão. Seu caminho cruzou com o meu. Tupã quis assim.
O momento foi interrompido por gritos vindos da borda da aldeia. Kayapó levantou-se num salto, pegando seu arco e flechas que estavam próximos. Outros guerreiros se reuniram rapidamente. Janaína veio correndo até Laura e a puxou para dentro de uma oca. Homens brancos, madeireiros, perto demais. Perigoso, explicou a mulher, o medo evidente em seus olhos. Daquela noite em diante, algo mudou na aldeia. O clima ficou tenso. Kayapó e outros guerreiros passavam dias inteiros na floresta, vigiando. Quando retornava, Laura notava sua expressão cada vez mais preocupada. As crianças não brincavam mais livremente na borda da aldeia. As mulheres colhiam alimentos sempre em grupos, nunca sozinhas. Certa manhã, Laura acordou com vozes alteradas. Saiu da oca e viu Kayapó discutindo acaloradamente com seu pai e outros homens mais velhos. Janaína estava por perto e explicou o que acontecia. Madeireiros e garimpeiros, cada vez mais perto. Kayapó quer lutar. Pai dele quer conversar com o homem branco do governo. Muita briga. Laura sentiu um aperto no peito. A realidade da ameaça que aquele povo enfrentava diariamente tornou-se concreta. Não era apenas uma notícia distante que lia nos jornais ou estudava nos livros de história. Era a vida real dessas pessoas. Naquela tarde, Kayapó a levou para uma caminhada mais longa pela floresta. Mostrou-lhe árvores centenárias, ensinou sobre plantas medicinais, apontou rastros de animais. Laura absorvia tudo, maravilhada com o conhecimento profundo que ele possuía sobre aquele ecossistema. De repente, a paisagem mudou. Entraram em uma área devastada, árvores derrubadas, solo exposto, máquinas abandonadas. O contraste com a floresta exuberante era chocante. O rosto de Kayapó endureceu. Eles vêm, cortam, matam nossa terra, nossa vida. Laura sentiu lágrimas nos olhos. A destruição diante dela era brutal. Eu sinto muito, Kayapó. Isso é terrível. Ele se virou para ela, seus olhos negros intensos. Preciso armas. Proteger meu povo. Você ajudar? A pergunta pegou Laura de surpresa. Armas? Mas como eu poderia ajudar com isso? Kayapó hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Você, importante. Família procura você. Governo procura. Você, valor. Um calafrio percorreu a espinha de Laura. O que ele estava sugerindo? Que ela tinha valor como... o quê? Um refém? Uma moeda de troca? Kayapó, o que você está dizendo? Ele desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Homens brancos dão armas para nós deixarmos cortar árvores, mas não queremos isso. Se devolvemos você, segura, eles dão armas. Nós protegemos floresta. A revelação caiu como um raio sobre Laura. Todo aquele tempo, enquanto pensava estar desenvolvendo uma conexão com Kayapó, ele a via como uma ferramenta para salvar seu povo. Um objeto de troca. Sentiu-se traída, usada. Você me salvou só para me usar como moeda de troca? Perguntou, a voz embargada. Kayapó percebeu sua mágoa. Tocou seu braço gentilmente, mas ela se afastou. No início, sim, plano era esse. Mas agora, ele não completou a frase. Não precisava. Laura viu em seus olhos o conflito entre o dever com seu povo e os sentimentos que havia desenvolvido por ela. O caminho de volta à aldeia foi silencioso. Laura sentia um turbilhão de emoções. Raiva, mágoa, confusão, mas também uma compreensão crescente do desespero que levaria um homem como Kayapó a considerar usar uma pessoa como instrumento de negociação. Na aldeia, Laura se isolou. Precisava pensar. Parte dela queria fugir imediatamente, encontrar um modo de voltar à civilização. Outra parte entendia o dilema impossível que aquele povo enfrentava. Sua formação como historiadora lhe dava uma perspectiva privilegiada sobre o genocídio contínuo das populações indígenas no Brasil. 3 dias se passaram sem que conversasse com Kayapó.
Ele respeitou seu espaço, embora seus olhares à distância revelassem preocupação. Na quarta noite, Laura acordou com barulhos estranhos. Saiu da oca e viu um grupo de homens se preparando. Arcos, flechas, lanças. Caiapó estava entre eles, o corpo pintado para a guerra. Janaína explicou. Os madeireiros haviam cruzado o rio, invadindo o território sagrado da tribo. Os guerreiros iriam confrontá-los. Vão morrer, disse Laura, o medo evidente em sua voz. Eles têm armas de fogo. Janaína assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Sabemos, mas não temos escolha. É nossa terra, nossa vida. Laura procurou Caiapó antes que partissem. Encontrou-o verificando suas flechas. Não vá, pediu. É suicídio. Caiapó a olhou longamente. Devo proteger meu povo. Existe outro jeito. Eu posso ajudar. Ele franziu a testa confuso. Laura respirou fundo antes de continuar. Meu pai é jornalista. Trabalha para um grande jornal. Se eu conseguir contato, posso expor o que está acontecendo aqui. Trazer atenção. Pressionar as autoridades. A expressão de Caiapó se iluminou com um lampejo de esperança, logo substituído por desconfiança. Por que ajudaria? Depois do que eu planejei? Laura hesitou. Era uma boa pergunta. Por que arriscaria tudo por pessoas que consideraram usá-la como objeto de troca? Porque entendo seu desespero. E porque acredito que essa floresta, esse modo de vida, precisa ser protegido. Não só para vocês, mas para todos nós. Naquela noite, o ataque foi adiado. Laura, Caiapó e o cacique Itapuã conversaram longamente com Janaína traduzindo. Um plano foi elaborado. A aldeia ficava a 2 dias de caminhada de um posto da FUNAI. Se conseguissem chegar lá, poderiam fazer contato com o mundo exterior. Na manhã seguinte, Laura e Caiapó partiram, acompanhados por 2 outros guerreiros. A jornada era perigosa, não apenas pela floresta em si, mas porque precisavam contornar as áreas onde os invasores operavam. No primeiro dia, avistaram fumaça à distância. Caiapó ordenou que se escondessem enquanto ia investigar. Retornou 1 hora depois, o rosto sombrio. Um acampamento de garimpeiros havia se estabelecido no caminho que pretendiam seguir. Teriam que fazer um desvio, o que acrescentaria pelo menos mais um dia à jornada. O desvio os levou por terrenos mais acidentados. Laura, apesar do tornozelo já recuperado, lutava para acompanhar o ritmo dos indígenas. Na segunda noite, acamparam em uma pequena caverna natural. A chuva forte tornava impossível continuar. Enquanto os outros dormiam, Laura observava Caiapó à luz fraca da pequena fogueira. Ele percebeu seu olhar e se aproximou, sentando-se ao lado dela. Você, forte, como mulher Caiapó, disse ele, um leve sorriso nos lábios. Laura sorriu de volta. Não tão forte quanto vocês, mas estou tentando. Caiapó pegou um graveto e começou a desenhar no chão. Mostrou a localização da aldeia, o caminho que haviam percorrido e onde estava o posto da FUNAI. Ainda faltava bastante. Amanhã, perigo maior. Homens brancos caçam perto do rio. Laura assentiu, sentindo o peso da responsabilidade que haviam assumido. Se fossem capturados pelos invasores, o plano fracassaria e as consequências poderiam ser fatais. Caiapó, se conseguirmos chegar ao posto, o que você fará depois? Ele olhou para o fogo, pensativo. Voltar, proteger a aldeia, é meu dever. E se eu quisesse ficar, ajudar mais? A pergunta surpreendeu ambos. Laura não planejara dizê-la em voz alta. Era um pensamento que vinha crescendo dentro dela desde que compreendeu a gravidade da situação daquele povo. Caiapó a olhou intensamente. Seu mundo, diferente do meu, você tem família, vida lá. Sim, mas... Laura hesitou. Como explicar que em apenas algumas semanas, aquela floresta, aquelas pessoas, haviam se tornado tão importantes para ela quanto tudo que deixara para trás? Antes que pudesse continuar,
Um barulho fora da caverna os alertou. Kayapó sinalizou para que ficassem em silêncio e acordou os outros guerreiros. Com movimentos silenciosos, pegaram suas armas e se posicionaram. Os minutos seguintes foram de tensão absoluta. Laura ouvia vozes masculinas se aproximando. Palavrões, risadas grosseiras. Falavam em português. Estavam bebendo, caçando ilegalmente. Passaram perigosamente perto da entrada da caverna, mas a escuridão e a chuva os mantiveram afastados. Quando finalmente se foram, todos respiraram aliviados. Mas o episódio trouxe uma realidade brutal. Estavam cercados por ameaças. O plano original de seguir diretamente para o posto da FUNAI precisava ser reconsiderado. Na manhã seguinte, Kayapó anunciou uma mudança de estratégia. Conhecia um missionário que vivia em uma cabana próxima ao rio. Era um homem confiável, que havia aprendido a língua Kayapó e frequentemente os ajudava com medicamentos. Ele teria um rádio ou alguma forma de comunicação. O novo destino ficava a menos de um dia de caminhada. Com cuidado redobrado, o grupo avançou pela floresta. Laura percebia como os sentidos de Kayapó pareciam sempre alertas. Ele notava cada galho quebrado, cada pássaro que voava assustado, cada mudança sutil no ambiente. No meio da tarde, chegaram à cabana do missionário. Para desespero do grupo, encontraram-na vazia e parcialmente destruída. Sinais de luta eram evidentes. Móveis quebrados, objetos espalhados. O rádio havia sido destruído. Nas paredes, mensagens de ódio haviam sido pichadas. Fora defensor de índio e morte aos traidores. Laura sentiu o estômago afundar. O plano havia fracassado. Pior, a violência contra os defensores dos povos indígenas era ainda mais brutal do que imaginava. Kayapó vasculhou a cabana em busca de pistas sobre o paradeiro do missionário, mas não encontrou nada conclusivo. Quando se preparavam para partir, ouviram o som de motores se aproximando. Rapidamente, esconderam-se na vegetação próxima. 3 caminhonetes surgiram na trilha, parando em frente à cabana destruída. Homens armados desceram. Um deles, claramente o líder, dava ordens enquanto examinava o local. Procurem qualquer coisa útil, documentos, mapas, qualquer coisa que mostre onde estão as aldeias. O chefe quer limpar toda essa área antes do fim do mês. Laura sentiu um arrepio. Eles planejavam um ataque em grande escala às aldeias da região. Ao seu lado, viu o rosto de Kayapó endurecer. Seus olhos refletiam uma fúria controlada. Ele segurava o arco com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. Por alguns minutos tensos, observaram os invasores saquearem o que restava da cabana. Um deles encontrou algo. Uma caixa de metal enterrada sob o assoalho. Dentro havia documentos e um pequeno aparelho eletrônico. Olha só! O padre tinha um telefone satélite escondido. O líder pegou o aparelho sorrindo. Perfeito. Isso vai nos ajudar a rastrear os contatos dele. Laura e Kayapó trocaram olhares. Um telefone satélite. Era exatamente o que precisavam para fazer contato com o mundo exterior. Mas estava nas mãos do inimigo. Quando os homens finalmente partiram, o grupo saiu do esconderijo. A situação era crítica. Precisavam do telefone, mas perseguir homens armados era suicídio. Foi Laura quem teve a ideia. Os invasores haviam mencionado um acampamento base a algumas horas dali. Provavelmente deixariam o telefone lá enquanto continuavam suas operações. Se conseguissem se infiltrar no acampamento durante a noite, Kayapó inicialmente rejeitou o plano como arriscado demais. Mas à medida que discutiam, percebeu que não tinham muitas alternativas. O tempo estava se esgotando. Se os invasores atacassem as aldeias, seria um massacre. Seguiram as marcas dos pneus até encontrarem o acampamento dos madeireiros e garimpeiros. Era maior do que esperavam. Cerca de 20 homens, várias tendas, equipamentos pesados, caminhões. Escondidos na vegetação, observaram a movimentação até o anoitecer. Vou entrar, sussurrou Laura. Sou branca,
Posso me passar por perdida, criar uma distração enquanto vocês procuram o telefone. Caiapó balançou a cabeça veementemente contra. Muito perigoso. Eles não respeitam mulheres. Exatamente por isso vão baixar a guarda. Vou dizer que meu helicóptero caiu e estou perdida há semanas. Não é nem mentira. Depois de muita discussão, concordaram com uma versão modificada do plano. Laura criaria a distração, mas Caiapó estaria por perto, pronto para intervir se necessário. Os outros 2 guerreiros tentariam localizar o telefone satélite. Quando a maioria dos homens se reuniu ao redor de uma fogueira para jantar, Laura desarrumou o cabelo, rasgou ainda mais suas roupas já maltratadas e cobriu o rosto com terra. Respirou fundo e avançou cambaleando para a luz. "Ajudem, por favor, ajudem!" gritou, fingindo exaustão extrema. O efeito foi imediato. Os homens se levantaram surpresos. Alguns correram em sua direção, outros pegaram armas, desconfiados. "Quem é você? De onde veio?" perguntou o líder, o mesmo homem que vira na cabana do missionário. Laura contou uma história próxima à verdade. O acidente de helicóptero, semanas perdida na floresta. Omitiu qualquer menção aos Caiapós. Enquanto falava, observava os outros homens se aproximando, curiosos. Do canto do olho, viu sombras se movendo na escuridão. Caiapó e os outros executando sua parte do plano. O líder pareceu acreditar em sua história. Ofereceu água e comida enquanto fazia perguntas sobre sua identidade. Laura inventou um nome falso e disse ser turista americana. Quanto mais importante parecesse, mais cuidado teriam com ela. "Tem sorte de nos encontrar, moça. A floresta é perigosa. Índios selvagens por toda parte." Laura fingiu alívio e gratidão. Por dentro, fervia de raiva ao ouvir o tom condescendente e preconceituoso. Enquanto a mantinham distraída com perguntas, um dos guerreiros conseguiu localizar o telefone satélite na tenda principal. Mas quando tentava sair, foi descoberto por um dos guardas. O alarme soou imediatamente. "É uma armadilha! São os índios!" O caos se instalou. Tiros foram disparados para a escuridão. Laura aproveitou a confusão para tentar fugir, mas foi agarrada pelo líder. "Você está com eles, não é? Sua mentirosa!" Caiapó surgiu como uma sombra, acertando o homem com um golpe preciso. Agarrou Laura pela mão e correram para a floresta. Tiros os perseguiam. Um deles atingiu o braço de Laura, que sentiu uma dor lancinante, mas continuou correndo. Penetraram na mata densa, onde a escuridão os protegia. Atrás deles, ouviam os gritos e as luzes das lanternas dos perseguidores. Um dos guerreiros havia conseguido pegar o telefone, mas o outro fora capturado. Correram por horas, até terem certeza de que haviam despistado os perseguidores. Finalmente, pararam em uma pequena gruta formada por raízes de uma árvore gigantesca. Laura estava pálida, perdendo sangue. Caiapó examinou o ferimento. A bala havia atravessado o braço sem atingir ossos ou artérias principais. Aplicou ervas para estancar o sangramento e improvisou uma bandagem com fibras de plantas. Com mãos trêmulas, Laura examinou o telefone satélite. Para seu alívio, funcionava. Digitou o número do escritório de seu pai, rezando para que a bateria aguentasse. A ligação foi atendida. A voz de seu pai, quebrada pela emoção ao reconhecê-la, trouxe lágrimas aos olhos de Laura. Rapidamente, ela explicou a situação, o acidente, o resgate pelos Caiapós e a ameaça iminente que enfrentavam. Pediu que contatasse autoridades, a imprensa, organizações internacionais, qualquer um que pudesse intervir imediatamente. "Envie ajuda para essas coordenadas", disse, lendo os números no GPS do aparelho. "E pai, estou bem. Encontrei algo importante aqui. Algo que precisa ser protegido." A ligação caiu antes que pudesse dizer mais. A bateria havia acabado, mas havia sido suficiente. Seu pai mobilizaria todos os recursos possíveis para encontrá-la e, no processo, expor o que estava acontecendo naquela região da Amazônia. Agora,
Precisavam sobreviver até a ajuda chegar. O guerreiro capturado conhecia a localização da aldeia. Era apenas questão de tempo até os invasores planejarem um ataque. Kayapó decidiu que precisavam retornar imediatamente para alertar seu povo. O caminho de volta seria arriscado, com Laura ferida e invasores por toda parte, mas não havia escolha. A jornada foi brutal. O braço de Laura infeccionou, causando febre alta. Em certos momentos, Kayapó precisou carregá-la. Tiveram que se esconder várias vezes de grupos de busca. A chuva constante tornava o terreno traiçoeiro. No terceiro dia, quando estavam a poucas horas da aldeia, ouviram helicópteros. Inicialmente, pensaram ser reforços dos invasores. Mas logo perceberam que eram aeronaves da Polícia Federal e do Exército. A ajuda que Laura solicitara havia chegado. Kayapó sinalizou para uma clareira, onde foram avistados. Um dos helicópteros desceu. Agentes armados saltaram, seguidos por médicos. Laura foi rapidamente atendida, sua infecção tratada com antibióticos modernos. Nos dias que se seguiram, uma operação em grande escala foi desencadeada na região. Os invasores foram presos, equipamentos apreendidos, acampamentos ilegais desmantelados. O guerreiro capturado foi resgatado, ferido, mas vivo. Jornalistas de todo o mundo chegaram para documentar o que chamavam de uma das maiores operações de proteção indígena da história recente. O pai de Laura coordenou uma série de reportagens expondo a rede de corrupção que permitia a invasão de terras indígenas. Políticos foram implicados, empresários presos. A repercussão internacional gerou pressão por mudanças na política ambiental do país. Para a aldeia de Kayapó, a transformação foi imediata. Postos de vigilância foram estabelecidos pela FUNAI. Equipamentos de comunicação foram instalados. Programas de saúde e educação foram implementados, respeitando a cultura local. Laura permaneceu por mais 2 semanas, recuperando-se e ajudando a coordenar os esforços de assistência. Seu conhecimento como historiadora e sua nova compreensão da cultura Kayapó tornaram-na uma mediadora valiosa entre os 2 mundos. Kayapó agora era visto como um herói por seu povo. Seu plano original de usar Laura como moeda de troca fora esquecido diante do que realmente acontecera. Uma aliança inesperada que salvara a aldeia. Na véspera de sua partida, Laura encontrou Kayapó à beira do mesmo riacho onde haviam conversado semanas antes. O sol se punha, tingindo a água de dourado. "Você volta para seu mundo amanhã", disse ele, seu português agora muito melhor após semanas de prática intensa. Laura assentiu. "Tenho que voltar, mas não para ficar. Há trabalho a ser feito aqui, muitas histórias para contar." Kayapó sorriu, compreendendo. Nossas estrelas se cruzaram por razão. "Sim", concordou Laura, "e continuarão cruzadas." Ela tirou do pescoço um pequeno pingente de prata, uma estrela que usava desde a adolescência, e o colocou na mão de Kayapó, para lembrar que mesmo quando estou longe, estamos sob o mesmo céu. Kayapó retirou de seu pulso uma pulseira de sementes vermelhas. Urucum, proteção, força. Para você lembrar sempre caminho de volta. Quando o helicóptero decolou na manhã seguinte, Laura olhou pela janela. Toda a aldeia estava reunida para se despedir. Kayapó estava à frente, o pingente de estrela brilhando em seu peito. Na cidade, Laura se tornaria uma voz incansável pelos direitos indígenas. Seu livro sobre a experiência entre os Kayapós se tornaria um best-seller traduzido para dezenas de idiomas. E a cada 6 meses retornaria à aldeia, onde Kayapó sempre a esperaria à beira do riacho. O plano que começara como uma estratégia desesperada de sobrevivência transformara-se em algo muito maior. Uma ponte entre 2 mundos que, apesar de diferentes, compartilhavam o mesmo céu estrelado.